A sensação que eu tenho é que desde o A Visita de 2015, que o M. Night Shyamalan está cada vez mais se concentrando em projetos que são exercícios de gênero, que ele consegue, claro, à maneira dele, subverter e trabalhar os seus próprios temas, trabalhar suas próprias ideias. Curiosamente, nenhum dos filmes lançados desde então é 100% um projeto original. Fragmentado, por exemplo, apesar de ser uma história nova, apesar de ser sim um produto original, ele no final se revela parte do mesmo universo iniciado em Corpo Fechado. Vidro, por sua vez, é uma continuação, né, do Fragmentado, é um fechamento de uma trilogia. E o Old, né, O Tempo, de 2021, é uma adaptação de graphic novel. E agora no Knock at the Cabin, ou Batem à Porta, como ficou a tradução em português, ele faz uma adaptação de um romance de sucesso, que é muito difícil, inclusive, de encontrar aqui no Brasil, mas que ficou pelo nome de O Chalé no Fim do Mundo, o nome do livro. Inclusive é um nome muito mais apropriado do que o título, tanto em inglês quanto em português, que o filme recebeu. E nesse processo de fazer adaptações e ou exercícios de gênero, o Shyamalan também passou a trabalhar com orçamentos muito mais limitados, ou melhor, muito mais concisos também. Não falta a ele gente querendo produzi-lo, mas são produtos que custam ali entre 15 e 20 milhões e que dão a ele o suporte necessário para fazer as coisas que ele precisa. Se você for olhar nos anos 2000, os orçamentos que o Shyamalan trabalhava eram muito, muito grandes. Ele tinha realmente carta branca dos estúdios para fazer muita coisa e conseguiu com isso projetos de muito êxito, projetos nem de longe bem sucedidos, mas eu acho que esse momento da carreira dele, essa fase nova nessa parceria com a Universal tem sido, em outras palavras, muito proveitosa criativamente. E se vê muito isso tanto no Tempo, lançado em 2021, que é um dos meus filmes preferidos dele, quanto nesse Batem a Porta, lançado agora. Eu vou explicar mais à frente por que eu gostei do Knock at the Cabin, mas antes de fazer isso eu vou lembrar você que ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no botão de inscreva-se, não se esqueça também de curtir o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas e logicamente não se esqueça de deixar o sininho das notificações aí sempre ativado, porque só assim você vai receber notificações quando novos vídeos forem postados aqui no canal. E se você gostar do conteúdo, você pode me acompanhar também tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd. Nas duas eu tô sempre falando sobre lançamentos que eu vejo ao longo das semanas e eu também estou repostando outras críticas que eu produzo em texto no Diário de Pernambuco. Basicamente a história trata de um casal de dois homens que tem uma filha pequena e vão com ela passar um tempo numa casa isolada no meio do nada, naquela premissa básica do filme de terror suspense de invasão domiciliar. O que acontece é que a menina pequena, quando tá ali caçando gafanhoto, percebe à distância um cara se aproximar. Esse cara, interpretado pelo Dave Bautista, se apresenta como alguém que quer só fazer amizade, tanto com ela como com os pais dela, diz que o nome dele é Leonard, que ele tá bem intencionado, mas que ele vai fazer algo que ele não gostaria de fazer naquele dia, que ele tem um trabalho muito importante para fazer e que provavelmente é o trabalho mais importante na história do mundo. Só que o Leonard tá acompanhado de outras 3 pessoas e essas pessoas estão trazendo aí armas brancas pesadíssimas, o que óbvio faz a menina perceber que eles estão em perigo, portanto, a menina com os pais dela vão tentar de todas as formas impedir esse quarteto misterioso de entrar na casa deles. Uma vez que isso o trailer entrega, tá? Não é spoiler e o Shyamalan também spoilou isso nos teasers. Esses 4 sujeitos entram dentro da casa, entram na cabana, eles tentam de todas as formas possíveis na primeira abordagem convencer esses 2 pais da menina e a menina de que eles não estão ali em princípio, né, para machucar ninguém, eles não estão ali por dinheiro, eles não são testemunhos de Jeová, eles não são fanáticos religiosos, nada disso a princípio. O que eles estão tentando fazer é mostrar que essa família foi escolhida, entre tantas outras, para fazer uma decisão impossível, né, para fazer uma escolha de Sofia, que é sacrificar um membro entre os 3, e essa pessoa não pode se matar, alguém realmente tem que sacrificar essa pessoa, para impedir que o mundo acabe, para prevenir o mundo do apocalipse. Isso é o que essas 4 pessoas dizem. Obviamente que uma coisa como essa é tratada como uma insanidade absoluta e essa família vai sendo levada ao extremo até que essa dúvida seja finalmente saciada, até que a gente entenda o que de fato está acontecendo ou não entenda o que de fato está acontecendo. O cinema do Shyamalan, a essa altura, dispensa apresentação para a maioria das pessoas, tanto na forma como ele lida com o suspense, né, na forma deliberada como ele trabalha a tensão, a forma gradual como ele lida com a atmosfera, né, essa densidade construída através de planos que são inquietantes, planos que fogem daquele feijão com arroz tradicional, daquele plano e contraplano tradicional. Ele já abre o filme, por exemplo, com closes muito fechados e levemente
holandeses, né? Quer dizer, com aquele plano levemente inclinado, que desperta uma sensação de angústia muito forte. Ele não usa isso à toa aqui, muito pelo contrário, ele usa isso de uma maneira muito rigorosa, logo nesses primeiros momentos, né? E ele trabalha muito bem também com essa linha tênue que existe em toda a filmografia dele, que envolve o sobrenatural, pelo menos, né? Entre o real e o místico, entre aquilo que é concreto, entre aquilo que o espectador consegue visualizar e os personagens, por sua vez, também, e aquilo que parece que submergido ali naquela realidade que os personagens estão vivendo. Em outras palavras, não é um sobrenatural explícito, como é no caso dos filmes, por exemplo, do Guilherme Del Toro. É um sobrenatural que parece estar misturado, parece estar indivisível de tudo aquilo que a gente consegue ver na tela. E é por isso também que o Shyamalan trabalha com esses ângulos diferentes, é por isso que ele trabalha com esses ângulos tortos. Ele faz muito isso no Fragmentado, faz muito isso no Old também, e aqui ele repete um tipo de recurso que ajuda a tornar esse cenário que já é apertado mais sufocante ainda, que é, por exemplo, enquadrando um personagem no canto da tela, enquanto você tem na frente, né, no centro, desfocado as costas ou a parte aqui da nuca do personagem dominante na cena, né, o que deixa o personagem refém, no caso aqui, um dos pais, que é interpretado pelo Ben Aldridge, completamente canteado na cena, completamente espremido mesmo no enquadramento. E ele definitivamente não usa isso de forma repetitiva nessa primeira hora muito interessante do Knock at the Cabin. É uma primeira hora em que ele também trabalha de uma maneira muito mais direta, muito mais frontal, muito mais concreta com a violência. Ainda que tenha alguns momentos violentos na filmografia dele, ele não costuma ser um diretor muito explícito, ele gosta realmente de deixar muita coisa para a imaginação, ele gosta de sugerir muita coisa. E aqui não é diferente, mas ocasionalmente você tem momentos um pouco mais fortes no filme e eles não demoram muito a chegar. Eu gosto também que essa nova fase da filmografia do Shyamalan tem sido muito mais prática, muito mais direta e até mais contemporânea também com relação a esse trato com a violência, com relação a esse trato com o perigo. São filmes em que você sente mais o peso das coisas e você sente mais o perigo em jogo. Ele tem uma linguagem um pouco mais safa nesses filmes recentes, e esse filme aqui, O Batem à Porta, ele realmente consegue trabalhar com ação no sentido dos personagens reagirem às coisas de uma maneira que a gente consegue se identificar com eles e consegue se envolver com as ideias que eles têm para escapar daquela situação. E para isso é curioso como ele dá o tempo necessário para que a gente conheça aqueles personagens de maneira muito objetiva. Muita gente vai encucar com os flashbacks porque realmente às vezes eles parecem interromper a atenção, mas eu acho que não, eu acho que eles acontecem no momento certo, eles acontecem justamente depois de a gente ter algum acontecimento mais brutal, mais forte, e isso ajuda a ir criando alicerces dramáticos, alicerces inclusive de desenvolvimento mesmo de personagem, mesmo que seja um desenvolvimento simples e básico, elementar mesmo, mas é um feijão com arroz necessário para que algumas decisões e algumas habilidades, por exemplo, envolvendo um revólver, fiquem bem delimitadas ali. Nesse sentido, é um filme todo muito organizado. Ouso dizer que O Batem à Porta é o trabalho mais coeso do Shyamalan em muito, muito tempo. É um trabalho realmente muito regular, muito polido, muito organizado, tanto do ponto de vista narrativo, quanto do ponto de vista de diálogos, quanto do ponto de vista das interpretações, que são todas muito interessantes, sobretudo o Dave Bautista e o Ben Aldridge, que é o personagem disparado mais proativo entre os dois, né, principais. O Jonathan Groff tá bem, mas eu acho que ele poderia fazer muito mais no filme, acho que o roteiro poderia dar mais material a ele. Ele faz aqui aquele personagem que o Shyamalan gosta de usar como ponto de referência para a dúvida, né, que o filme vai instalando. Enquanto o outro tá bem resiliente, ele tá sempre pendendo para mudar de ideia ou para ver aquilo de outra maneira, né, e o fato de ele ter uma concussão na cabeça a maior parte do tempo é uma desculpa bem safada até para o personagem passar por isso. Mas de modo geral, acho que o desenvolvimento do filme é muito interessante, ele realmente consegue envolver e criar essa atmosfera, consegue criar um senso de perigo e ambiguidade no fato daquelas 4 pessoas, inclusive um deles interpretado pelo Rupert Green, uma participação bem interessante, em mais uma parceria, aliás, com o Shyamalan, porque ele fez o Servant, né, a série. Um quarteto esquisito, porque não tem aquela agressividade, aquele tom impulsivo e aquela violência toda, né, aquela imposição da maior parte dos slashers, de filmes de home invasion, porque eles não são, ou pelo menos não se consideram propriamente assassinos, e realmente a forma como ele lida com essa ambiguidade, né, dos 4 antagonistas, que não dá pra chamar 100% de vilões, enfim, é muito interessante, parece que torna tudo ainda mais tenso, parece que torna tudo ainda mais nervoso, o fato de você enxergar aquelas pessoas como pessoas normais que estão fazendo aquilo, ou de elas se apresentarem dessa forma. E é óbvio que o Shyamalan também não pode se esquivar completamente dessa interpretação natural que fica aqui, de que essa família está sendo punida por se tratar de um relacionamento homoafetivo. Eu acho que
isso tá ali, eu acho que os próprios personagens têm inteligência e percepção suficiente e vivem no mundo real da gente, né, para perceber que aquilo ali poderia simplesmente ser um caso absoluto de insanidade, de intolerância por parte de fanáticos. Ele inclusive tem uma linha de diálogo muito boa com relação a isso, mas o filme também não pesa a mão nisso, ele não fica insistindo só nessa temática e realmente trabalha bem com esses arcos dos personagens para que eles sejam muito mais do que simplesmente o casal gay que tá ali com a filha pequena sofrendo nas mãos de, enfim, quarteto perverso de assassinos psicopatas. Então definitivamente o filme não tem esse tipo de simplismo e esse tipo de obviedade. Minha principal ressalva ao Knock at the Cabin, portanto, apesar de alguns pecadilhos ao longo do filme também, é ao final, e não exatamente por aqueles motivos que a gente costuma criticar o trabalho do M. Night Shyamalan, quer dizer, o excesso de exposição em alguns casos e em outros a falta absoluta de senso de ridículo. Não é nenhuma dessas coisas no caso aqui. Eu acho que, pelo contrário, falta ao filme justamente um impacto maior ou algo que torne o desfecho memorável. Eu acho um daqueles desfechos preguiçosos, do tipo, a coisa simplesmente acaba, a coisa se acovarda e resolve se fechar ali na solução mais fácil, mais redondinha possível, mais comportada possível, e a impressão que deixa não é uma impressão forte o suficiente. Você não termina o filme com o mesmo impacto, o mesmo envolvimento, na minha opinião, que você passa a primeira hora, principalmente de duração dele, a primeira hora e 10, mais ou menos. Ele é curto, ele tem uma duração concisa de 1h30, o que eu acho bom também para um projeto como esse, e eu acho que ele leva você muito direitinho por esses 90 minutos, sem essa preocupação que alguns dos filmes dos anos 2000 dele tinham também, de tornar a coisa muito maior, ou pelo menos dar um semblante, ou pelo menos aquela falsa aparência de algo muito mais importante, muito mais relevante do que realmente é. Eu acho que essa duração concisa tem ajudado muito ele nesses últimos projetos. E é um daqueles casos, né? O Knock at the Cabin parece realmente um projeto sob encomenda para ele. Quem assiste desavisado e conhece a sua filmografia tem certeza de que esse é um argumento original do Shyamalan, porque tem realmente essa cara dele. Nesse caso, realmente é um elogio.